E ainda não há ninguém que dê conta disto. É que isto é horrível. Eu acho que isto é horrível. E os professores, eu estou a sentir isto na minha escola. Estou a sentir isto. Eu tenho que falar da minha escola porque é o exemplo que eu conheço melhor. Agora, nas coisas dos avaliadores no presídio médio, este é outro cabo dos trabalhos. Porque esta legislação diz que deve ser o mais bem posicionado na carreira. Por acaso, vou-vos dizer, aconteceu aquilo que não devia acontecer. Que eu, de facto, tenho algumas pessoas no relatores que são conflituosas. Eu tenho duas pessoas altamente conflituosas e que são relatores. Um médico de biologia e um técnico de matemática. São altamente conflituosas. E, portanto, são relatores porquê? Pessoas mais bem posicionadas. E isto cria um clima horrível. Porque nem os colegas conhecem muitas vezes o mérito às pessoas. E o facto de serem conflituosas não os tira desta função. E eu acho que isto não pode acontecer. Portanto, decretar, diz lá, sempre possível. Mas se não for, imagina, por exemplo, que o departamento que não escolheu foi para aquele que era mais bem posicionado e ia escolher outro. Aquilo que não tinha sido preferido, iria reclamar. Portanto, o facto de dizer que tem que ser o mais bem posicionado é uma situação que eu acho que é gravosa. E então, não houve mérito, não há mérito nenhum. Mas o relator tem que ser escolhido com mérito. Não é? Porque quem é que vai avaliar agora um colega se não for uma pessoa a quem os outros reconhecem competência? Não pode, portanto, só dá barraca e mas barraca custa nada. Olha, eu não sinto mérito nenhum, porque eu tive a minha primeira experiência como avaliadora, porque fui avaliar, por acaso na minha escola, só uma coordenadora é que pediu aulas assistidas, e é a coordenadora de educação física. Os outros já estão no 10º. Agora imagino, eu pedi à minha colega tudo ali, direitinho, a planificação toda, com o esquema conceptual, planificação de unidade, planificação de aula, tudo. Objetivos gerais, tudo que se pede, tudo que se pode pedir, um baixo que se pode pedir. E ela sabe, meu Deus, que nunca fiz isto na vida, mas vais fazer. Porque eu vou assistir, tenho que ter isto tudo aí. Claro que isto é para aplicar. E então, a minha colega fez isso tudo. E ela difícil a fazer, diz que deu algum gozo que nunca tinha feito. E, portanto, mas apresentou-me um esquema com coisas que eu não percebo nada. Eu não faço ideia se aquilo é encaminhamento de alfa lógica, se é um monte, desmonte e mais não sei o quê. Eu não faço ideia. Eu não sei nada. Eu sei que fiz mal de educação física. Via a razão de alguns alunos, mas agora, em relação às estratégias que ela usou, em relação à sequência da aula, em relação aos conceitos que ela transmitiu, nem sei se transmitiu-se. Agora, a minha sorte é que eu tenho uma coordenadora de alemão que não pediu. Se a minha coordenadora de alemão tivesse pedido, podia passar a aula toda a mandar-me àquele sítio. E eu não sabia se ela estava a dizer, se estava a dar a aula, ou se estava a dizer para os alunos. Está aqui uma parte que se vai ter ido a está a dizer, mas disparado na vida com você. Pronto, ela podia dizer o que quisesse. Eu diria que a aula era excelente, depois uns riam, estavam bem dispostos, ela tinha uma boa relação. Portanto, isto de haver professores de áreas diferentes a avaliar é uma situação muito... Depois os senhores lá do Ministério, lá nos estatutos, diz assim, vão avaliar, mas não avaliam a componente científica, só pedagógica. Não se pode desligar a componente pedagógica. Portanto, quem souber fazer isso terá o mérito todo. Claro. Não, eu não sou eficaz. Está inclinada. Portanto, de facto, esta herança dos titulares, que foi aquela aberração, passou agora para os relatores. E eu acho que isto não pode acontecer. Então, a minha proposta. Olha, eu vou-vos dizer, as minhas propostas são só a minha reflexão. Eu não pretendo fazer nenhum modelo, nem quero. Todos eles serão contestados e pronto, não quero fazer nenhum deles. Eu tinha pensado nas maneiras que poderiam evitar mais transtornos dentro das escolas. Portanto, aquilo que eu entendo é assim. Eu penso que deve ser constituída uma bolsa de professores avaliadores que tenham formação. Portanto, os professores têm que ser formados para avaliar. Porque uma pessoa só pode avaliar primeiro se for preparado para isso. Eu tenho o azar de ter sido orientadora de estágio e tenho todos os defeitos de orientador de estágio. Mas o avaliador do professor não pode ter os defeitos do orientador de estágio. Porque eu vejo mais coisas do que o que me é pedido ver, não é? Porque tem este defeito de observar. Eu aqui também estou a fazer observação às pessoas que estão aqui na sala, não é?
E, portanto, eu tenho o defeito de observar. Eu, na primeira sessão em que estou com as pessoas, faço um retrato das pessoas que tenho à minha frente. É o defeito de ter os meus 62 anos de idade e não sei quantos de serviço. Portanto, é um defeito. Eu tinha que ter preparação para saber como é que fazer a avaliação do meu colega. Porque eu, quando tenho um professor a dar aulas, é muito importante saber como é que ele se dirige à sala de aula, não é? Como é que ele se dirige aos alunos. Eu, por exemplo, se eu for assistir uma aula e o professor quer que ela corra muito bem, ele irá interagir com os melhores alunos. E, portanto, não vai interagir com aqueles que sabem que é para lá andar. Não é? E eu também sei que os professores podem fazer perguntas. Eu, por exemplo, posso avaliar o modo como o professor faz perguntas, mas isso é o meu efeito profissional. Não é? Como é que ele se dirige aos alunos e como é que faz as perguntas. Eu posso dizer assim, olha, faz favor, responde. Não é? Ou posso lançar a pergunta, que é para prender a atenção de toda a gente, e depois digo assim, agora respondo tu. Digo assim, olha, vai responder isto que eu vou perguntar. E os outros, Deus já ouvida que é aquilo. Mas se eu disser, a questão que eu quero colocar é esta, e agora, responde tu. Os outros tiveram para ouvir a pergunta para depois... não vimos nisto, ter ouvido. Portanto, o professor tem muita maneira de se dirigir aos seus alunos. E isso pode ser avaliado ou não. Eu não estou a dizer que... Eu acho que sou um bocado chato como avaliadora, não quero ser avaliadora. Mas, se eu tiver formação, dir-me assim, olha, o mais importante é isto. É avaliar isto, isto e isto. E é agir assim, desta maneira, daquela. E o professor tem formação e os outros têm que reconhecer essa formação. Depois, eu acho que os professores que fariam parte dessa bolsa de classificadores deviam ser indicados pelo Conselho Pedagógico da escola, que deverá escolher os mais competentes, e eu aqui já não estou a pôr que é o melhor, o mais bem funcionário da carreira, mas preferencialmente eu acho que devia ser quem já tivesse concluído a progressão, porque eu acho que no final, no último escalão, já não há necessidade de ser avaliado. Acabou a progressão e o professor já deu as provas o tempo todo. Portanto, se for um colega que esteja no último escalão da carreira, já não conflitua com ninguém. Não é se não tiver essa avaliação. E, portanto, preferencialmente devem ter concluído a progressão da carreira. Devem ter uma turma atribuída. Eu não sei que inspector já avaliar colegas. Os inspectores têm os defeitos dos inspectores. Portanto, eu acho que deve ser uma avaliação por pares, por professores. Só que esses professores não podem ser da mesma escola, nem estar a competir para as mesmas cotas. Então, o que é que eu defendo? Que haja... O professor deve ter uma turma para não perder aquela contato com os alunos e sentir na pele que é estar a ser professor. Deve ter uma turma na sua escola. Portanto, uma turma, 4 horas, 6 horas. E as outras horas, todas dedicadas à avaliação dos colegas de outras escolas, para não conflitar. E, portanto, o que eu acho é que não devem avaliar colegas da sua escola. E aí, mantinha-se a avaliação pelos pares, que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas defendem, mas não havia avaliação conflituosa na relação entre as pessoas, porque as pessoas já não estavam a chocar-se umas com as outras. Não sei se isto é operacionalizável ou não, sei que era uma maneira de obviar alguns dos problemas que existem.